Bom dia a todos, bom dia a quem está nos assistindo pelo Instagram. Estamos aqui para mais um Evangelho Dominical, né? Então vamos fechando nossos olhos, nos concentrando, nos ligando ao plano maior. Deus, Pai, agradecemos pela nossa oportunidade de reencarnação. Agradecemos por estarmos aqui, novamente aprendendo, praticando e procurando o nosso caminho. Passamos por dificuldades que nunca imaginamos, mas essas dificuldades estão aí para que possamos superá-las, para que possamos aprender com elas e seguir em frente. Jesus, Mestre querido, que as suas lições possam ser praticadas por nós, principalmente neste período, onde a fraternidade é muito, muito mais importante. Que possamos assim estar crescendo e seguindo o nosso caminho rumo ao nosso destino. Que assim seja, graças a Deus. Bom, temos alguns recadinhos, inicialmente. Pedimos para as pessoas aqui do salão que desliguem os celulares, né? Que a gente acaba sempre esquecendo e depois toca no meio, acaba atrapalhando, né? Lembramos também que as atividades da Fraterna são realizadas apenas às quartas-feiras às 20 horas e domingo às 9 horas, na modalidade presencial, né? Com transmissão pelo Instagram. Essa modalidade presencial a gente está limitado, né, quantidade de pessoas, seguindo os protocolos sanitários e tal. Retornaremos às atividades às segundas, terças e quintas somente quando tivermos vacina e autorização dos órgãos sanitários. A gente está procurando seguir todas as recomendações do governo, né, dos nossos governantes, porque a gente está passando uma situação difícil, que está piorando, né? A gente está vendo aí que a coisa está ficando cada vez pior. E a gente precisa seguir todas essas regras para evitar problemas, né? Que senão a gente vê que a coisa está piorando e continua insistindo, a coisa vai ficar pior ainda, né? Antes de começar o Evangelho de hoje, eu queria lembrar do seu Nelson do Amaral. Seu Nelson do Amaral é um dos fundadores da Fraterna. Né? O seu Nelson fazia parte do grupo de jovens que participava de uma casa espírita na Lapa e que, por um desentendimento lá e tal, esse grupo de jovens acabou se separando desta casa espírita na Lapa e acabou fundando a Fraterna. Tá? Junto com ele tinha Conceição e outros que trabalharam muito aqui. Tá? Conceição até há pouco tempo frequentava direto aqui, agora ela está um pouco afastada. Tá? Logo em seguida veio Benê, Pereira, o Ivanir também começou logo ali no comecinho, tá? E o Ivanir conta muito uma história do início da construção da casa aqui nesse lugar, né? Tinham conseguido o terreno, tá? E precisava construir, né, a casa aqui. Só que aqui é um lugar muito cheio de pedra e tal, e não tinha água aqui nessa época, né? Então você tinha que fazer poço. Só que aqui ninguém conseguia fazer poço, era muito difícil. Aí estava o Ivanir e o seu Nelson aqui. Os dois que começaram a construção desse prédio, né? O Ivanir falou para o seu Nelson: Nelson, aonde a gente vai furar o poço? Escolhe o lugar. O Nelson parou um pouquinho, falou: é aqui. Eles começaram a cavar o poço ali, eles passaram raspando pedra de um lado e do outro, chegaram na água, né?
Então, que Ivanir fala sempre da intuição, né, que o Nelson recebeu. O lugar é aqui, num terreno onde só tinha pedra, numa região onde só tinha pedra. Ele escolheu, que a gente sabe, né, pelo que a gente sabe, o único lugar que passava. As pessoas da região vinham até ver o poço que tinham conseguido furar aqui. Isso no começo dos anos 70, né? Então, o seu Nelson é um dos fundadores, né? Desencarnou na terça-feira, agora, dia 19. É um dos fundadores da casa, e ele, de vez em quando, ultimamente não, estava mais difícil, mas de vez em quando ele estava aqui fazendo palestras. E as palestras dele eram sensacionais, né? Era uma pessoa bem-humorada, fazia a palestra brincando, né? Contando histórias e tal. E é uma pessoa que a gente vai sentir falta aqui, vai sentir muita falta. A gente sabe que ele está sendo bem recebido, né? A gente sabe que ele está sendo amparado pelo plano espiritual, tá? É um momento de transição que é difícil, embora ele esteja muito preparado, tá? Pessoa muito preparada para isso, o seu Nelson, tá? Mas mesmo assim não é fácil essa transição. Mas ele está sendo amparado e auxiliado pelo plano espiritual, tá? E que a gente faça as nossas preces, mandando as nossas vibrações para ele e para a família, para que todos estejam equilibrados, todos estejam bem. Bom, primeira parte do Evangelho, vamos falar sobre a mensagem, né? Thaís, fazer a mensagem. Bom dia. A mensagem de hoje se chama O que Deus não vai perguntar. Muitas pessoas passam pela existência terrena sem a mínima preocupação com o que vão encontrar no além-túmulo. Outras, ao contrário, vivem um tormento constante, inseguras com suas atitudes, imaginando o que Deus vai achar do seu desempenho. Algumas preferem curtir os prazeres da terra e deixar para pensar nisso mais tarde, quando a velhice se aproximar. Embora sendo espíritos imortais, muitos homens não vivem como tais. Mesmo sabendo que a vida no corpo físico é frágil e passageira, desejam vivê-la como se fosse eterna. E é assim que, ao sentir a aproximação da linha de chegada, se desesperam na tentativa de encontrar as respostas certas, caso Deus lhes cobre alguma coisa. No entanto, Deus não é um juiz implacável, esperando sua chegada num além, com o livro da vida na mão, para anotar seus erros e acertos. Deus está na sua consciência, através das suas leis nela inscritas. Portanto, você terá sim um tribunal que lhe pedirá contas do que fez, com tudo que lhe foi oferecido, para seu estágio no corpo físico, e esse tribunal é a sua própria consciência. Assim, se chamarmos nossa consciência de Deus, por ser a representação das leis divinas, poderemos fazer uma prévia do que Deus não vai nos perguntar. Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam de ajuda você transportou. Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante de seus bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram sua vida. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, mas vai perguntar de que forma você promoveu os outros. Deus não vai perguntar qual foi o cargo que você ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou o seu trabalho
com o melhor de suas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai perguntar de quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar o que você fez para proteger os seus direitos, mas vai perguntar o que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou os seus vizinhos. Deus não vai perguntar quantas horas você viveu na terra, mas vai perguntar o que você fez das suas horas. Deus não vai perguntar quem foram seus familiares, mas vai perguntar sobre a sua relação com eles. Deus não vai perguntar sobre obstáculos em seu caminho, mas vai perguntar sobre os esforços que fez para superá-los. Deus não vai perguntar sobre o patrimônio que você deixou para os seus herdeiros, mas vai querer saber das riquezas espirituais que traz na bagagem. E somente você saberá que resposta terá para dar. Ou seja, tem muita gente que vem aqui, vê a vida aqui, né? Mas é como se estivesse a passeio, não vem para aproveitar, tirar o aprendizado daquilo que está passando, seja uma coisa boa, seja ruim, sabe? Para ajudar os outros, no que os outros estão precisando. Não, vem simplesmente a passeio, para cuidar de si próprio, para aproveitar tudo que a vida está dando. Mas se esquece de valorizar as virtudes, as coisas que realmente a gente vai levar quando desencarnar. Porque o dinheiro, os valores materiais, a gente não leva nada, né? A gente leva só as virtudes, as aprendizagens que a gente teve aqui. Então é isso que a gente tem que valorizar mais, né? Ajudar mais os outros, olhar mais as virtudes, os sentimentos, em vez de valorizar tanto o bem material, que nem vai falar aí no Evangelho, o ouro, a prata. A gente tem que valorizar mais o lado sentimental, né? As virtudes. É isso. Mais alguma coisa? Não, acho que é só. É só. Bom, o que a Thaís falou, né? Está na mensagem. A gente vem para cá para uma oportunidade de reencarnação, para que a gente possa aprender, possa praticar, né? Possa crescer, na verdade, possa evoluir, né? Então, toda oportunidade que nós temos de reencarnar aqui é uma nova oportunidade de evoluir. Aí tem gente, que nem a Thaís falou, tem gente que vem a passeio, né? Vem aqui só para se ligar, na verdade, quer dizer, vem com outro objetivo, né? Vem com o objetivo de evoluir, né? Sim. Mas quando chega aqui, esquece o seu objetivo de evoluir e vira um objetivo material, tá? Então, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter uma casa não sei o quê, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso. Os objetivos passam a ser material. Não quer dizer que quem veio aqui com o objetivo e está exercitando o objetivo de evoluir, ele não precisa dos bens materiais. Ele precisa sim, ele tem que batalhar pelos bens materiais, tá? Mas o grande problema é qual a utilidade que a gente vai dar para o bem material que a gente conquista, tá? Se eu conquistei uma fortuna e esta fortuna eu só uso para deixar guardada e para mim tirar proveito, para eu gastar, tá? E depois ficar para quem ficar aqui, né? Quando você não tiver mais aqui, vai ficar para o seu descendente. E para deixar como herança, né? Como herança. Então, se eu conquistei, qualquer coisa que seja, eu conquistei isto simplesmente para guardar, para deixar como herança, tá? Ou para usufruir, é só para eu comprar carro, é só para eu comprar casa, e eu não uso este dinheiro com o objetivo de auxiliar também, tá? Então eu estou sendo só material, né? Não quer dizer que a gente não possa ter as coisas, a gente deve ter, tá?
A gente deve lutar para conquistar. A gente vai falar isso no Evangelho, mas a gente deve lutar para conquistar. Não devo me prender, não posso ter. É um pensamento muito comum, né? A grande maioria fala, o rico, por causa daquela história, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. O rico, ele não pensa nos outros, o rico é avarento. A gente cria um monte de estereótipos, né? A gente cria figuras para representar alguém. Então a gente representa o rico como sendo uma pessoa avarenta, como sendo uma pessoa que não se preocupa com o lado espiritual, como sendo uma pessoa que só se liga no material, né? Então a gente cria essas representações, a gente acha que eles são assim. A gente acha que cientista não pode acreditar no lado espiritual, porque cientista pesquisa e a pesquisa está ligada à matéria, né? Então eu vou fazer experimentos onde a matéria vai me dar respostas, né? E aí quando cai no lado espiritual, a gente não tem como fazer experimento, né? A gente não tem como medir a presença de um espírito. A gente não tem como medir se o meu corpo tem um espírito. A gente não tem este tipo de tecnologia ainda, né? Então a gente não tem como saber esse tipo de coisa. Então a gente não consegue medir, a gente não consegue obter resultados. Vou fazer uma pesquisa aqui estatisticamente e provar que existe espírito. Isso a gente não tem como. Então quando a gente fala de cientista, a gente fala, cientista não acredita, que cientista é material, materialista. Porque a ciência não mostra isso para ele. A gente criou também uma imagem de cientista, tá? Que não é verdade, tá? A gente sabe que a grande maioria talvez seja assim, mas essa imagem não é verdade para todos. A gente está generalizando quando na verdade são indivíduos, tá? Cada um tem o seu modo de pensar. Vai ter aquele que é realmente materialista, mas vai ter aquele que não é materialista. Então, se você olhar hoje, existem muitos que estão mostrando o trabalho deles na área espiritual, tá? Eles estão tirando aquela coisa do materialismo, da pesquisa, onde eu vou ter que provar cientificamente, né, que existe isso. E se eu não provar que existe, então para mim não existe. Não é mais assim, tá? Não sei se assistiram, mas tem uma série na Netflix agora de Vida Depois da Morte, né? E tem algumas pessoas ali, tem um pesquisador sobre reencarnação, que eu já mostrei, tem um vídeo do Discovery já antigo. Edi assistiu esse vídeo. Tem um vídeo do Discovery antigo que fala sobre, acho que 4 ou 5 casos de reencarnação que esse pesquisador que aparece agora nessa série do Netflix já tinha mostrado tempos atrás, né? Nessa série da Netflix ele mostrou acho que mais 2 ou 3 casos que não são aqueles que estavam nesse outro vídeo, tá? Sobre reencarnação. No caso específico desse pesquisador é reencarnação, tá? Então ele mostra, por exemplo, um caso lá da pessoa, da criança, né? E normalmente essas pesquisas estão ligadas à criança, porque é aquele período onde a gente ainda está com um pezinho lá no plano espiritual, né? A gente está com um pezinho lá, um pezinho aqui, então é mais fácil a gente ter alguma lembrança de uma encarnação passada.
E uma criança que lembra, por exemplo, de ter morrido na Segunda Guerra Mundial, tá? E ela conta e dá detalhes que ninguém sabia, né? Quando vai se pesquisar, se descobre que os detalhes que a criança está dando são reais. Então você vê que é um cientista que está trabalhando com a área espiritual. Ele já admite que além da matéria existe alguma coisa, né? Tem um outro que pesquisa por que as pessoas, quando estão próximas ao desencarne, enxergam parentes. Tá? Não sei se já escutaram falar disso. Tá? Tem a experiência de quase morte, né? Que é aquela onde a pessoa morre e volta, né? E tem essa experiência de próximo à morte, onde as pessoas normalmente veem parentes que já desencarnaram, quando ela está próxima ao seu desencarne. Isso já tem relatos muito antigos sobre isso. É outro cientista que mostra que ele está pesquisando uma parte espiritual, não mais material. Então, quando a gente cria essas figuras, né, eu falei do rico, do cientista, quando a gente cria essas figuras, a gente está generalizando uma coisa que é individual. Então, eu não posso falar que todo cientista ou todo rico é assim, né? Quando a gente tem a riqueza e a gente usa para ter um carro bom, para ter uma casa boa, né? Só para isso, né? É o que fala a mensagem, né? Quando chegar lá, ali fala Deus não vai te perguntar. Na verdade não é Deus, né? Na verdade é nossa consciência que vai nos perguntar, né? No momento que a gente desencarnar, nossa consciência vai falar: e aí? O que você fez com todo aquele dinheiro que você tinha? Você comprou um carro novo? Legal. O que você fez com esse carro? Só para dizer que tinha? Hã? Você comprou uma casa maravilhosa só para dizer que tinha? Só para criar inveja nos outros? Né? Teu objetivo então não foi nem ajudar, foi piorar a vida dos outros. Porque você só quis criar inveja nos outros, você só quis, né, deixar os outros bravos. Então, na verdade, a sua consciência vai te cobrar. Quando fala ali Deus vai te perguntar, na verdade a sua consciência vai te perguntar: o que você fez com tudo isso? Você usou para o bem ou você usou só para você? Então, é importante a gente ter essa ideia de que a matéria é importante para nós temos que conquistar, temos que ter, mas temos que saber usar. Tá? O problema não é o ter, o problema é saber usar. Tá? Se eu tenho e uso de forma boa, ótimo. Conquistei, tenho um monte de coisa e uso para ajudar os outros, uso para me ajudar, para ajudar minha família, para ajudar um monte de pessoas, ótimo. Tá? A gente acaba não tendo aquilo só para a gente, né? Tá? A gente vê muito por aí, é que a gente vê muito não, né? Mas é meio velado esse tipo de coisa, mas a gente vê casos por aí onde a pessoa tem muito dinheiro e ajuda muito os outros. Tá? Pessoas que tiveram, por exemplo, Ayrton Senna, era um negócio escondido, mas ele ajudava muito. Tá? Antônio Hermílio de Moraes, uma fortuna enorme, mas não só ajudava com dinheiro, mas ajudava com o tempo dele. Ele dedicava alguns dias da semana dele para ajudar os outros. Tá?
e não tinha carro bom, não. Tá? Com tudo que ele tinha, ele andava com os carrinhos, né? Mas a gente vê que, na verdade, o que a gente cria são figuras, tá? Onde as pessoas, não é todo rico, não é todo cientista, que é do jeito que a gente pensa, tá? Então a gente precisa procurar enxergar as pessoas individualmente como elas são, tá? A gente não criar esses estereótipos, essas figuras, onde a gente generaliza, tá? O tema do Evangelho de hoje é o capítulo 25, Buscai e achareis, tá? O tópico é: não vos canseis pelo ouro. Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos, e permanecei ali até que deixeis o lugar. E entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os enviou para anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam em conformidade com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas os viajantes eram então raros. Entre os povos modernos, o crescimento do tráfego criou novos costumes. Só se encontram costumes de tempos antigos em regiões retiradas, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus voltasse hoje, não mais poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido literal, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Era dessa forma que Jesus enviava seus discípulos a confiarem, ensinava, aliás, né? É dessa forma que Jesus ensinava seus discípulos a confiarem na providência. Depois, como nada tinham, não podiam tentar a cupidez daqueles que os recebiam. Era o meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos alojar, ou seja, sobre quem é suficientemente humano para albergar o viajante que não tem com que pagar. E estes são dignos de ouvir vossas palavras. É através de sua caridade que os reconhecereis. E quanto àqueles que não quisessem recebê-los, nem escutá-los, Jesus disse aos apóstolos para maldizê-los, impor-se a eles, usar de violência e de coação para convertê-los? Não. Mas pura e simplesmente disse para irem a outros lugares
e procurarem pessoas de boa vontade. Assim o Espiritismo diz hoje a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátemas sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm a vós e não incomodeis os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado por violência, hoje pela brandura. Então, não vos canseis pelo ouro, pela prata, né? Esse não vos canseis, na verdade, aí a ideia é: seu foco não deve ser o ouro e a prata, né? Se você vive em função de acumular riqueza, tá? É aquilo que a gente estava falando, eu vivo para guardar riqueza, eu não vivo trabalho para conquistar coisas, para me ajudar a evoluir, para ajudar os outros. Eu vivo só para conquistar coisas, tá? Eu vivo pela riqueza. Então, o que esse não vos canseis pelo ouro e pela prata é isso. Não viva para acumular riqueza, né? Viva para ter o que você precisa, para ter uma vida boa, estável e que você possa crescer, tá? Então, a ideia dessa não vos cansei pelo ouro, né? É essa, tá? Que Jesus fala aqui, né? Quando chegar a alguma cidade, procure alguém que possa alojá-lo, né? E ali você fica, tá? Até você ir embora daquela cidade. Isso ele falava para os discípulos. Como falando na explicação aqui de Kardec, isso era uma coisa típica da época, do lugar, porque eram lugares muito pequenos e onde tinha poucos viajantes. Então era costume se receber uma pessoa em casa, né, desconhecida. A pessoa chegou na cidade, né, não tem onde ficar, a gente recebe ela em casa, tá? Isso era costume. Hoje em dia a gente sabe que se a gente for receber em casa todo mundo que não tem lugar para ficar, não tem como, né? Tá? A gente não conhece, hoje o fluxo é diferente, a quantidade de pessoas é diferente, as cidades são diferentes. Então, hoje ninguém vai fazer isso. Embora, alguns anos atrás eu tenha passado por isso, mas, né, alguns anos atrás eu cheguei numa cidade na Bahia e não tinha lugar para ficar. Não tinha, as pousadas da região estavam todas lotadas, né? Irecê, na Bahia. E cheguei para fazer um trabalho e fui procurar lugar para ficar, não achava, então o gerente da agência do banco, o contador da agência do banco falou: você fica na minha casa, não tem problema. Nunca tinha visto ele, a primeira vez que estava chegando na cidade, me deixou na casa dele, fiquei lá, ele voltou para trabalhar e eu fiquei lá com os filhos, com a mulher, né? Jantei na casa dele, falando que a gente não acontece para a gente que está aqui, mas nas pequenas cidades ainda acontece esse tipo de coisa, tá? As pessoas são mais receptivas, né? Então Jesus, quando fala aqui disso, ele fala para a gente ir, né, para os discípulos, na verdade, irem, tá? E se informarem quem na cidade pode acolher, né? Você chegou nesse lugar, você fica lá e como que ele fala?
entrando na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa, né? Então Jesus fala, quando você chegar nessa casa, você agradece, você abençoa a casa, né? Que a paz esteja nesta casa, tá? Só que ele fala mais uma coisinha aqui, né? Que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna, vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a você. O que é isso? A gente fala sempre de sintonia, né? De causa e efeito e tal. Se eu chegar numa casa, ele fala aqui para o discípulo, né? Se você chegar nessa casa, você fala que a paz esteja nela. Mas se ela não for digna, essa sua vibração, você mandou uma vibração de paz para aquela casa. Se ela não for digna, se ela não estiver numa vibração adequada, ela não vai receber. Então esta vibração volta para você. Não é que a gente fala, quando eu desejo mal para alguém, se aquela pessoa não estiver na mesma sintonia, este mal volta para mim, essa vibração de mal volta para mim. A vibração de bem é a mesma coisa. Se eu desejo e a pessoa está tão má, né? Eu vou vibrar, vou insistir para tentar mudar ela. Mas se ela não quiser receber de jeito nenhum, essas vibrações voltam, né? Então o que ele fala aqui na verdade é isso. Você deve desejar paz para aquela casa, desejar o bem para aquela casa. Mas se aquela casa não quiser aceitar, né? Aquela casa na verdade são as pessoas, né? Se aquela casa não quiser aceitar, isso vai voltar para você. Outra coisa que ele coloca aqui quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. O que é sacudir a poeira dos vossos pés? Por quê? Né? Jesus não falou, quando você sair dessa casa que não quis te receber, amaldiçoa ela. Né? Ele não falou isso. Isso seria vingança, né? Você não quis me receber, então você vai se dar mal, né? Isso seria vingança, né? Ele não falou para fazer nada disso. Ele falou, sacude a poeira dos vossos pés. O que quer dizer isso? Deixa para lá, né? Não leva dessa casa que não quis te receber, desta casa que não tem uma vibração boa, dessa casa que as pessoas não fazem caridade, não ajudam o próximo, dessa casa você não leva nem a poeira. Esquece, deixa para trás tudo dessa casa. Não guarde ressentimento, né? Não guarde ódio, nada. Simplesmente deixa lá até a poeira, deixa tudo, esquece dela, tá? Se você puder ajudar, ajude, mas se você não puder fazer nada por ela, esquece dela, deixa até a poeira, tá? O ideal é que a gente possa fazer alguma coisa para o outro, né? Mas se não for o caso, não leve ressentimento, não leve nada, nem a poeira, tá? Então, quando Jesus fala disso, é para que a gente não leve o ressentimento, não leve ódio daquelas pessoas, não leve nada de mal. Simplesmente ali você sacude a poeira, deixa para lá e vamos seguir em frente, tá? Não tenha ressentimentos
com aquilo que aconteceu. Outro ponto importante que aqui fala no Evangelho é sobre violentar consciência. Não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. É uma coisa muito comum. A gente tem uma determinada crença, a gente está conversando com outra pessoa que acredita numa outra coisa, tá? E a gente tenta impor a nossa visão para aquela pessoa, tá? Isso a gente está cansado de ver, né? As pessoas que vêm tentar nos convencer que a religião dela é a mais importante, a religião dela é a certa, a religião... Então, vem aquele monte de coisa, né? E, na verdade, a gente não deve fazer isso. A gente deve respeitar. Se houver a oportunidade de conversar e mostrar um ponto de vista diferente, ótimo. Mas não devemos tentar convencer ninguém. Nós devemos só mostrar um outro ponto de vista. Tá? Você diz isso, eu enxergo isto. Tá? Não estou tentando convencer ninguém e só estou mostrando o ponto de vista. Então isso é outro ponto importante aqui, que a gente deve seguir. Nunca tentar convencer ninguém daquilo que a gente acredita. Tá? A gente deve ensinar, deve transmitir. A gente tem o dever de estar divulgando aquilo que a gente conhece, né? Mas a gente não deve tentar convencer. É diferente, né? Então eu tenho que passar aquilo que eu conheço, eu tenho que mostrar quando eu tenho oportunidade, sem forçar, tá? Mas não devo tentar convencer ninguém daquilo que eu acredito. Tá? Falando em espiritismo, tá? Em religião, né? De modo geral. Tudo bem? Mais alguma coisa? Bom, agora vamos encerrar então. Vamos fazer a nossa prece. Passe coletivo junto com a prece. Vamos fechando nossos olhos e vibrando muita paz e muito amor, enviando todas essas vibrações de amor, de paz para o seu Nelson, que ele possa estar recebendo todas essas vibrações e que ele possa estar sendo amparado pelos irmãos do plano espiritual, para que a caminhada dele seja mais tranquila, mais leve, enviando também todas essas vibrações para a esposa, para a família, que eles possam conseguir entender essa passagem e que possam continuar a caminhada deles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Na medida do possível, livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e glória. Que assim seja, graças a Deus.
Bom domingo a todos, uma boa semana, tá? Que a gente possa continuar aí na luta. Obrigado.